Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Acabei de me lembrar que eu não orei pela família do pastor Henrique. Por favor, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito faça o seu trabalho e conforte e console a vida, o coração do pastor Henrique, da Odete, de toda a sua família que perderam a irmã Zani. Pai, que o Senhor dê a eles a paz que eles precisam. Ela era uma serva do Senhor e está agora com o Senhor. Isso é um conforto para os nossos corações, isso é um conforto para a família que pode esperar pelo grande dia em que nós estaremos juntos outra vez, todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, a quem nós perdemos. Então, Senhor, que o teu Espírito faça o seu trabalho, que o teu Espírito faça o seu trabalho e dê conforto e consolo ao coração do pastor Henrique, da Odete e toda a sua família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Essa é uma passagem bastante conhecida dos evangelhos, porque é a passagem que nos conta como foi que Jesus chamou aqueles discípulos que viriam a se tornar os seus primeiros apóstolos. Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aos que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Essa passagem, embora seja um relato histórico de quando Jesus chamou os seus discípulos que viriam a se tornar os discípulos que viriam se tornar seus primeiros apóstolos, ela também nos ensina o modus operandi de Deus, ela também nos ensina a mente e o coração de Deus a respeito dos seus chamados, a respeito daqueles que ele chama para serem seus discípulos. E se nós estamos aqui porque cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, se nós entramos na vida cristã pela fé na mensagem do Evangelho, nós somos esses discípulos a quem ele chamou. Você sabe disso, irmãos? Você entende isso? Você é um discípulo de Jesus porque Jesus te chamou. Nenhum de nós seríamos capazes de escolher a Jesus por nossa própria vontade. Nenhum de nós seríamos capazes de escolher o Evangelho por nossa própria vontade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Até Cristo Jesus, todos nós estávamos separados de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus. Por causa da natureza pecaminosa que nos governava, nós não podíamos sequer escolher a Deus por nossa própria vontade. Mas Jesus disse que Ele nos chamou, Jesus disse que Ele nos escolheu. Jesus disse que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para sermos seus, para termos comunhão com o Pai, para termos comunhão com Ele, Jesus Cristo, Filho, e com o Espírito Santo. E todos aqueles que Ele chamou, Ele fez seus discípulos. E se nós estamos aqui, somos discípulos de Jesus porque Ele nos chamou. Amém, irmãos? Então, a expectativa de Jesus nos seus discípulos, ela é revelada aqui, nesses 3 versículos que nós lemos. E o texto começa dizendo que Jesus subiu a um monte e chamou os que Ele quis e vieram para junto dele. Eu quero que você preste atenção nessa expressão, Jesus subiu ao monte, porque o monte, esse lugar físico, onde muitas vezes Jesus se encontrava com os seus discípulos, onde as alianças de Deus com o povo de Israel foram firmadas, tem um simbolismo. O monte simboliza um lugar de intimidade. O monte simboliza a comunhão com Deus. Não por acaso, muitos de nós, evangélicos, ainda subimos ao monte para orar. Quem aqui já teve essa experiência? Quem aqui ainda tem essa experiência? Subimos ao monte para orar, porque entendemos que esse movimento para um lugar de intimidade, esse movimento para um lugar de comunhão, esse movimento para um lugar de comunhão próxima com Deus, é um lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus, como nós não ouviríamos em outras circunstâncias, onde nós poderemos sentir a presença de Deus, como nós não sentiríamos em outras circunstâncias.
Então o monte tinha esse simbolismo. O simbolismo da intimidade. Então Jesus sobe ao monte, sobe ao lugar da intimidade e chama aqueles que ele quis para que estivessem junto dele. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a primeira e mais importante expectativa de Jesus e seus discípulos é que eles estejam com ele num lugar de intimidade. Amém? O que Jesus quer de nós é o nosso coração. O que Jesus quer de nós é a nossa inclinação. O que Jesus quer de nós é a nossa intimidade. O que Jesus quer de nós é a nossa amizade. O que Jesus quer de nós é essa comunhão estreita, essa comunhão pessoal, essa comunhão como, e aí eu vou usar essa expressão, mal comparando mesmo, mas é só para que a gente tenha uma noção, essa comunhão como a comunhão que a gente tem com os nossos melhores amigos. Isso é o que Jesus quer. Embora nos pareça de certa forma, ou possa nos parecer de certa forma estranho, que Jesus, o Criador e sustentador de todas as coisas, queira conosco homens limitados, homens encerrados num corpo de carne, que ainda são influenciados por uma alma, que está sendo santificada, queira esse tipo de comunhão conosco. É isso que a Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse. Todas as alianças que Deus fez com o povo de Israel, ao longo da sua história, nós lemos no Antigo Testamento, era a revelação da intenção que Deus tinha de viver em comunhão com o seu povo, de viver em intimidade com o seu povo. Depois vem Jesus no Novo Testamento, reforçando a revelação de Deus desde o Antigo Testamento para todos aqueles que viriam se tornar seus discípulos. Sua vontade é ter comunhão conosco, a sua vontade é estar conosco num lugar de intimidade. Amém? Amém, igreja? E aí o texto segue dizendo no versículo 14 que ele designou 12 aos quais ele chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar. Além de desejar estar conosco nessa relação de intimidade, Jesus também tem para nós uma missão. Diga comigo, missão. Jesus tem para nós uma missão. Jesus chamou aqueles que ele designou para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa literalmente isso, aquele que é enviado com uma missão. Nós, como discípulos de Jesus, recebemos a missão de manifestar nesse mundo as realidades de Deus e do seu reino pela fé em Cristo Jesus e a santificação que vamos sofrendo pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, de modo que em nós se veja a pessoa de Cristo, de modo que em nós se veja a realidade de Deus. Exatamente isso que significa a palavra cristão, pequeno Cristo. Essa é a vontade de Deus. E isso é revelado a Jesus, isso é revelado por Jesus a estes homens, e é revelado para nós, e é revelado a nós também hoje. E a sua vontade é que estejamos com ele nesse lugar de comunhão e intimidade, e que também estejamos comprometidos com a missão que ele confiou a nós. Mas veja, o texto diz que Jesus chamou aqueles que ele quis, designou 12 para que recebessem essa missão, se tornassem apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Para estarem com ele e para os enviar a pregar. Veja, o texto não está redigido dessa maneira por acaso, porque é essa exatamente a ordem em que as coisas devem estar. Nós primeiro estamos com Jesus e depois fazemos coisas para Jesus. Nós primeiro estamos com Jesus e depois fazemos o que Jesus quer que façamos. Porque fazer coisas para Jesus ou fazer aquilo que Jesus espera que façamos nunca foi mais importante do que estar com Jesus. Nunca será mais importante do que estar com Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Nós temos uma missão, Jesus nos chamou para agir, para frutificar, Jesus nos chamou para manifestar o seu reino nesse mundo. Mas antes disso, ele nos chamou para estarmos com ele. Para estarmos com ele. Por quê? Porque ele só envia a fazer algo aquele que antes está com ele.
daí vem o equívoco, e muitas pessoas cometem, de fazer coisas para Jesus, ou de fazer coisas em nome de Jesus, sem estar com Ele. Não há poder, não há relevância, não há significância, não há propósito em fazer as coisas de Deus, ou fazer as coisas de Jesus, ou fazer as coisas para Jesus, sem estar com Ele. Porque essa não é a ordem das coisas. Jesus só envia aqueles que primeiro estão. Amém? Jesus só envia aqueles que primeiro estão. Nós jamais podemos inverter a ordem das coisas. Jamais podemos inverter a ordem das coisas. Há muitas pessoas pregando em nome de Jesus sem estarem com Jesus. Há muitas pessoas profetizando em nome de Jesus sem estarem com Jesus. Há muitas pessoas até mesmo evangelizando, falando de Jesus sem estarem com Jesus. Não é essa a vontade de Deus. Não é assim que as coisas devem funcionar. Nós primeiro estamos num lugar de intimidade com Ele. Desfrutamos sua comunhão. Então, a partir desse lugar de intimidade, a partir desse lugar de comunhão, nós somos enviados para a nossa missão. Amém? E o texto segue dizendo que Jesus os designou não só para estarem com Ele e os enviar a pregar, mas também para exercerem a autoridade de expulsar demônios, a autoridade de expulsar demônios. E aqui eu quero que você perceba comigo uma coisa. Qual é a tarefa, ou qual é o trabalho de Satanás, qual é o trabalho dos demônios? Corromper, desde que eles entraram no mundo, corromper a ordem criada por Deus. Sim? Corromper a ordem criada por Deus. Deus criou o homem para desfrutar vida, então Satanás e os demônios vêm e promovem morte. Deus criou os homens para desfrutarem da sua abundância, da sua plenitude. Aí vem o diabo, Satanás e os demônios e faz o quê? Roubam. Deus criou os homens para que fossem edificados e para que edificassem. Vem Satanás e os demônios faz o quê? Destroem. Deus criou os homens para viverem em saúde plena, saúde abundante. Vem Satanás e faz o quê? Adoece as pessoas. Nem todas as doenças são provocadas por Satanás, mas Satanás se vale de muitas doenças para levar a cabo os seus planos. Então Satanás vem e adoece as pessoas, mata as pessoas. O que é a ação de Satanás e dos demônios nesse mundo? É a perversão da ordem de Deus para as coisas. É a confusão da ordem de Deus para as coisas. E quando Jesus envia os demônios com autoridade, envia os discípulos, os apóstolos, com autoridade para expulsar demônios, o que Jesus estava fazendo era enviando os discípulos com a autoridade de reordenarem todo o caos e desordem provocados por Satanás no mundo. O caos e a desordem provocados por Satanás no mundo devem estar sob a autoridade dos filhos de Deus, enviados para a missão de estabelecer o reino dele na terra, manifestar o reino dele na terra, a partir de um lugar de comunhão, de intimidade com Jesus. Você entende isso, irmão? É como uma conta. A conta é essa: nós estamos no monte, num lugar de intimidade com Jesus. Desfrutamos aqui a sua comunhão, então ele nos envia numa missão. E para essa missão, de manifestar o seu reino na terra, ele nos dá a autoridade. Preste atenção no caminho inverso. Só pode exercer a autoridade de reordenar o caos e a bagunça que o diabo fizeram nesse mundo quem foi enviado por Jesus para uma missão. Mas só é enviado por Jesus para uma missão quem primeiro está com ele num lugar de intimidade e comunhão. Amém? Se nós aplicarmos isso às nossas vidas particulares, porque há essas duas aplicações possíveis. Nós primeiro aplicamos a nossa vida particular e depois aplicamos ao nosso mundo particular. As pessoas que atravessam a nossa vida, as pessoas que estão no nosso raio de influência, as pessoas para quem Deus quer nos usar para manifestar seu amor, sua graça, sua misericórdia. Então veja, se há algum tipo de causa e desordem na sua vida, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus tem autoridade
Jesus tem autoridade para você, para que você reordene todo o caos e desordem provocados por Satanás na sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu relacionamento com seus filhos, seja nas suas finanças, seja na sua saúde física, seja na sua saúde emocional, no seu trabalho, o que for. Jesus tem autoridade para você, para que você reordene o caos e a bagunça que Satanás provocaram na sua vida. Amém? Você precisa entender isso. Jesus tem autoridade para você. Mas essa autoridade, ela só pode ser exercida por alguém que tem consciência de chamado. E quando eu falo sobre consciência de chamado, eu não falo sobre algum chamado específico para alguma atividade específica. Não. Eu falo sobre a consciência do chamado para ser discípulos de Jesus. Eu comecei dizendo isso. Todos nós fomos chamados por Jesus para sermos seus discípulos. Não fomos nós quem escolhemos Jesus. Jesus nos escolheu, nos chamou para sermos seus discípulos. Amém? Então nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Então nós só podemos exercer a autoridade para reordenar o caos e a bagunça que Satanás provocaram na nossa vida quando nós estamos debaixo dessa consciência de chamado. Nós somos discípulos de Jesus. Você não foi chamado por Jesus para ser evangélico. Você não foi chamado por Jesus para ser frequentador de igreja. Você não foi chamado por Jesus para ser um religioso. Você foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Amém? O que faz um discípulo? Um discípulo imita o seu mestre. Observa e imita o seu mestre. E é exatamente assim que nós devemos viver. Olhando para Jesus, observando Jesus, aprendendo com Jesus e fazendo como Jesus. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Por quê? Porque aqueles que creem em Jesus se tornam seus discípulos. E os discípulos de Jesus têm essa referência, esse referencial em Jesus do que ser, em Jesus de quem ser, do que fazer, de como viver. Então Jesus disse: olha, quem crer, ou seja, quem se tornar meu discípulo, fará as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores fará. Por quê? Porque aqueles que eu chamo, aqueles que se tornam meus discípulos, eu chamo para que estejam comigo no lugar de comunhão, e no lugar de comunhão eu posso enviá-los com autoridade para reordenarem todo o caos e bagunça que Satanás provocaram em suas vidas e no mundo. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus tem autoridade para você. Jesus tem a autoridade para você. E aonde repousa essa autoridade? Onde está essa autoridade? Essa autoridade repousa, essa autoridade está no nome dele. Em Marcos capítulo 16, na grande comissão, Jesus disse: olha, vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? Os discípulos. Então esses sinais seguirão os discípulos que vivem pela fé. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão serpentes, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero, nada vos matará. E porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus disse o quê? Em meu nome. Em meu nome. A autoridade dos filhos de Deus, a autoridade dos discípulos de Jesus está no nome dele. Ele nos conferiu o poder do seu nome, para que usássemos a autoridade do seu nome, para que o poder do seu nome se manifeste em toda e qualquer circunstância contrária à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, como Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, para que a sua vontade seja feita assim na terra como ela é feita nos céus. Então, o que isso muda? Ou o que isso deve mudar no nosso comportamento, na nossa abordagem para com os problemas da vida? As circunstâncias da vida que nós reconhecemos que não estão em conformidade com a vontade de Deus para nós. Isso deve mudar o nosso comportamento, a nossa abordagem. Isso deve nos fazer valentes, isso deve nos fazer corajosos. Isso deve nos fazer entender que nós não podemos baixar a guarda e receber na passiva tudo aquilo que o diabo faz, tudo aquilo que o diabo promove, tudo aquilo o que o diabo propõe, como se isso fosse assim mesmo, como se isso fosse natural desse mundo caído, desse mundo perdido. Até é natural que o diabo faça a sua vontade nesse mundo caído, nesse mundo perdido, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus.
Mas nesse mundo caído e perdido, os filhos de Deus estão vivendo no poder e autoridade do nome de Jesus para manifestarem o seu reino por onde forem. E essa é a grande comissão, essa é a nossa missão. Essa é a missão para a qual Jesus nos enviou, manifestar o seu reino nessa terra, manifestar o seu reino nesse mundo. Até que ele volte, nós devemos viver com essa intenção, a intenção de manifestar as realidades do seu reino por onde nós andamos, com quem nós convivemos, até que ele volte e estabeleça definitivamente, de uma vez por todas, o seu reino eterno entre os seus filhos. Então você tem autoridade, você não deve receber na passiva aquilo que o diabo faz, aquilo que o diabo promove, aquilo que o diabo propõe. Você precisa se levantar em valentia, você precisa se levantar em coragem, você precisa se levantar sobretudo em fé. Não a valentia e a coragem naturais, humanas, mas a valentia e a coragem que vem da fé, a fé que sabe quem Deus é, a fé que conhece o poder que Deus tem. Você precisa se levantar nessa autoridade e dizer, olha, em nome de Jesus, toda obra das trevas está cancelada, quebrada, falida agora. Porque o reino de Deus está em mim, eu estou no reino de Deus, para que se manifeste as realidades desse reino na minha vida e a partir de mim para aqueles a quem Deus quer abençoar. Que em nome de Jesus, todo espírito maligno que está operando nessa ou naquela circunstância, nessa ou naquela pessoa, causando confusão, tormento, causando desordem, caos na minha vida ou nessa circunstância ou nessa situação, que sejam repreendidos agora e que fujam daqui agora em nome de Jesus. Você entende, irmão? É esse espírito, essa coragem, essa ousadia que vem da fé na autoridade e poder do nome de Jesus que estão sobre nós. Se nós não usamos, isso é uma outra coisa. Por que nós não usamos, isso é uma outra coisa. Mas o fato é que está sobre nós a autoridade e poder do nome de Jesus para reordenarmos o caos e a bagunça que o diabo muitas vezes promove e propõe, não só na nossa vida, mas nas circunstâncias à nossa volta. Amém, irmãos? Agora, essa coragem, essa valentia que vem da fé, que sabe quem Deus é, que conhece o poder que Deus tem, ela só é efetiva quando ela parte de um coração que está no monte. Quando ela parte de um coração que está num lugar de comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com Deus. Isso pode gerar uma outra pergunta. Ah, mas então, que comunhão íntima é essa, Daniel? Como que eu cresço nessa comunhão com Deus? Aí sim você está fazendo as perguntas certas. A gente cresce em comunhão com Deus, primeiro a partir de uma consciência de chamado, como eu falei. Fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Em seguida, pelos meios de graça, ou pelas disciplinas espirituais, meditação bíblica diária, oração diária, adoração, comunhão entre os irmãos. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja de maneira religiosa sem entender o poder que há em estar na comunhão entre os irmãos. Na comunhão entre os irmãos nós somos fortalecidos na fé, somos edificados mutuamente, somos encorajados mutuamente, recebemos oração, oramos, contribuímos, adoramos num ambiente de graça, adoramos num ambiente de liberdade. Tudo isso tem um efeito tremendo no nosso ânimo espiritual, tudo isso tem um efeito tremendo no nosso condicionamento espiritual. Isso só acontece aqui, irmãos, só acontece aqui. Você pode não entender isso, mas você não pode negar isso. Nós podemos até nem entender como isso acontece, mas nós não podemos negar que há uma graça especial de Deus na reunião dos santos, na reunião dos irmãos. Por isso é muito importante que você esteja na igreja. Não precisaria muito esforço. Certamente todos nós poderíamos levantar a mão para uma dessas experiências. Quantos de nós já entramos aqui cansados e sobrecarregados, recebemos uma palavra, ouvimos uma canção e aquilo renovou o nosso coração, saímos renovados? Quantos aqui vimos, trouxemos pedidos de oração, as orações foram feitas e milagres aconteceram? Quantos vimos esperando uma palavra de Deus e mesmo que essa palavra de Deus não tenha sido pregada numa oração, foi pregada numa canção ou nos foi entregue por alguém que veio profetizar em nome de Jesus e falou no nosso coração? É nesse ambiente que isso acontece. Então, os meios de graça, as disciplinas espirituais estão aí para nos introduzirem na intimidade de Jesus
nos introduzirem na intimidade de Jesus e nos ambientarem nesse lugar de comunhão com Ele. Se eu não leio e medito na Bíblia diariamente, se eu não oro diariamente, se eu não estou na comunhão entre os irmãos, se eu não sirvo, serviço também é uma disciplina espiritual. Então, se me falta essas disciplinas, se me falta esses meios de graça, é como se eu estivesse no pé do monte. Não estou no monte, no cume do monte, no lugar de intimidade com Deus. Eu estou ali, perto do monte, estou ali rodeando o monte, mas não estou no cume do monte, no lugar de intimidade com Deus. Então nós crescemos em intimidade com Deus, a partir dessa consciência de chamado para sermos discípulos de Jesus. Aceitamos e tomamos pela fé essa autoridade que Ele nos deu, a autoridade de expulsar demônios. Expulsar, irmãos, você sabe o que é isso? Os demônios não dominam só as pessoas. Há demônios que dominam regiões, há demônios que dominam circunstâncias, há demônios que governam situações complicadas, que estão lá influenciando a mente e a cabeça das pessoas e dominando sobre aquelas circunstâncias difíceis, muitas vezes, de resolver. A gente acha que são as pessoas que são más, são ruins, são as pessoas que estão... não é? E há demônios por trás daquilo. E a Bíblia diz que nós recebemos a autoridade para expulsar demônios. Expulsar demônios. Ninguém expulsa alguém, ou o que quer que seja, com educação, gentileza. Não, você não é expulsar. Você não está pedindo nada para... Você não está pedindo favor nenhum a demônio, irmão. Você não tem que pedir favor nenhum a demônio. Você tem que expulsar. Demônio você expulsa. Em nome de Jesus. Não é? Agora, é preciso também essa sensibilidade para discernir onde os demônios estão agindo, em que circunstâncias eles estão agindo, como eles estão agindo, a partir de quem eles estão agindo. E de onde vem esse discernimento? Dos meios de graça, do lugar de comunhão com Jesus, do lugar de intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Então você vê como a coisa está ligada, irmãos? Você vê como a coisa está toda ligada? E como ela está posta nessa ordem de propósito, não à toa. Outro dia me perguntaram assim, cara, me perguntaram não, reclamaram para mim. Parece que Deus não está afim de responder minhas orações. Eu falei, cara, das duas uma. Ou Ele está provando a sua perseverança, ou você está orando mal. Então você precisa conferir. Se a sua oração é bíblica, se a sua oração está correta, você precisa ser perseverante, porque o prêmio só é dado para quem persevera até o final. Pode ser que Deus esteja provando sua perseverança. Pode ser também que você esteja orando mal. Então há orações que Deus nunca vai responder mesmo, porque elas não estão sendo feitas com base na sua vontade, na sua palavra. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que nós temos diante dele. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos certeza que ele nos dará aquilo que estamos pedindo. Olha que chave, irmão. Olha que chave. Olha como a Bíblia nos dá o caminho das pedras. Então eu sempre digo que você quer sempre receber respostas positivas. Você quer sempre receber respostas positivas às suas orações? Ore de acordo com a vontade de Deus. Agora, há dois tipos de vontade de Deus. A vontade revelada de Deus e a vontade oculta de Deus. A vontade oculta de Deus é a que é oculta mesmo, que ninguém conhece, a que só Deus sabe. Portanto, é a vontade de Deus com a qual nós não devemos nos ocupar. É a vontade de Deus para a qual nós devemos nos consagrar apenas. Senhor, eu não sei, seja feita a tua vontade. Eu não sei o que o Senhor tem aqui, mas eu me consagro, me ponho em linha com o Senhor para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Agora, a vontade revelada de Deus é aquela que nos foi dada nas Escrituras, é aquela que nos foi dada na palavra, na Bíblia. Então, quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a palavra e a Bíblia, nós encontramos ali os padrões referenciais de como Deus pensa, de como Deus age, do que Deus quer, de como Deus ordenou as coisas para que elas acontecessem. Então nós olhamos a palavra, entendemos isso e oramos de acordo com a vontade revelada de Deus. Quando nós oramos de acordo com a vontade revelada de Deus, é como João disse, essa é a certeza que nós temos diante dele. Nós oramos com a certeza de que seremos atendidos. Oramos com a certeza de que ele dirá sim às nossas orações. Então nós não podemos orar orações que Deus não vai responder, irmão. Isso é perder tempo. Precisamos orar a palavra, orar em linha com a palavra, orar de acordo com a palavra. E aí nós podemos cultivar no nosso coração a fé e a esperança de que as nossas orações serão atendidas. Amém?
Mas a ordem é essa. Nós primeiro temos consciência de chamado, o chamado de Deus para sermos discípulos. Qual era o processo discipulado de Jesus com aqueles homens? Jesus comia com eles, Jesus dormia com eles, Jesus acordava com eles, Jesus navegava com eles, Jesus fazia milagres com eles, Jesus caminhava de cidade em cidade com eles, Jesus ensinava, Jesus instruía a eles, Jesus estava constantemente com eles. E essa é a expectativa de Jesus em nós. Jesus nos quer, como seus discípulos, constantemente com Ele, em comunhão com Ele, com a mente nele, com o coração nele. Amém? Mesmo enquanto vivemos a vida aqui, fazendo as nossas coisas aqui, resolvendo as nossas coisas aqui, guerreando as nossas guerras aqui, podemos fazer isso com a mente nele, com o coração nele, inclinados para ele. Isso é a consciência de chamado, o chamado para sermos discípulos. Num lugar de comunhão e intimidade, nós temos essa incumbência, essa missão de manifestar o seu reino na terra, aqui e agora, para que seja feita a sua vontade, assim como na terra, assim como ela é feita nos céus, através de nós. Então, esse lugar de comunhão e essa consciência de chamado nos ativam em nós essa autoridade. Muitos de nós temos autoridade, todos nós temos autoridade, mas há aqueles em quem essa autoridade está desativada, está morta, está inoperante, porque falta a consciência de chamado, e a consciência de chamado falta porque não há intimidade com Jesus. Amém? Então, para que serve essa mensagem aqui? Para que serve entender isso? Serve entender isso para que você se levante nessa noite, para que você se levante contra tudo, absolutamente tudo o que você discerne que é contrário à vontade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que representa caos e desordem na sua vida. O caos e desordem na sua vida, irmãos, a maioria das vezes é provocado pelo diabo. A maioria das vezes. A intimidade com Jesus nos dá esse discernimento, porque há também certos tipos de causa e desordem que são provocadas pelos nossos tropeços. E ainda outros tipos de desordens que são provocadas pelo próprio Deus. Para forjar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé, esticar a nossa fé, nossa expectativa, nossa esperança. Então, nós discernimos qual é o tipo de causa e desordem que é provocado pelo diabo na nossa vida. Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Identificamos isso. Usamos a nossa autoridade, a autoridade que é no poder do nome de Jesus, para expulsarmos demônios e chamarmos a ordem tudo aquilo que está em desordem, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Mas não fazemos isso religiosamente, não fazemos isso como quem está agarrado a uma crendice, não fazemos isso como um amuleto, como quem está agarrado a um amuleto espiritual. Fazemos isso a partir de um lugar onde temos consciência de missão, de chamado, e onde temos também intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Amém? Amém, irmão? Você entendeu isso? Então, qual é o lugar, qual é a área da sua vida hoje em que você claramente discerne, que o diabo está operando, que a causa e desordem provocados pelo diabo? Qual deve ser o movimento? Crescer em intimidade com Jesus, no alto do monte, amém? Não é no pé do monte não, é no alto do monte. Crescer em intimidade com Jesus através dos meios de graça, através das disciplinas espirituais, através da meditação na palavra, da oração, da comunhão entre os irmãos, da adoração, do serviço. Crescer em intimidade com Jesus, porque a intimidade com Jesus nos dá convicção de chamado. Somos discípulos, amém? E Jesus disse, olha, aquele que crê, aquele que é meu discípulo, fará as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores fará. Certo? E aí então, nós exercemos a nossa autoridade. Amém? Exercemos a nossa autoridade. E a autoridade se exerce com firmeza, irmão. Se exerce com firmeza. Se exerce com clareza. Se exerce com contundência. Se você discerne alguma ação maligna na sua vida, irmão, você não pode nem ficar na passiva e nem pode ser fofinho com o diabo, ser fofinho com os demônios. Jesus, quando percebeu os cambistas no templo pervertendo o lugar sagrado onde se deveria adorar a Deus, o que ele fez? Entrou virando tudo, irmão.
entrou virando tudo, até Jesus virou tudo. Então, quando nós percebemos causa e desordem, o que a gente tem que fazer? Virar tudo em nome de Jesus. Amém? Porque por que o diabo, por que a Bíblia diz assim, olha, resistir o diabo, ele fugirá de vós? Por que a Bíblia diz isso? Resistir. A Bíblia diz que a gente deve resistir, por quê? Porque ele insiste. Então, ele insiste e a gente resiste. Mas a resistência, irmãos, não é aquela que fica assim, sabe, apanhando e resistindo, não é Rock Balboa, não, que você só apanha. A resistência é exatamente, já dizia os mais antigos aí que gostam de futebol, melhor defesa é o ataque, né? Melhor defesa é o ataque. Então, resistir, irmãos, é ir para cima, usar autoridade e, ó, aqui não, aqui a polícia sou eu, meu irmão. Aqui a polícia sou eu. E a gente não pode ficar, sabe, achando que as coisas têm que acontecer do nosso tempo, do nosso jeito, tem que acontecer como a gente quer que aconteça. Irmãos, nós fazemos o que a Bíblia diz que a gente tem de fazer. E onde nós esbarramos com a vontade oculta de Deus, o que a gente faz? A gente se consagra, se alinha e pede, Senhor, seja feita a tua vontade. E naquilo que eu sei que é a vontade de Deus, eu vou com tudo. Eu vou com autoridade, eu vou com força, eu vou com violência, não é? Contra todo demônio, contra toda circunstância contrária à vontade de Deus. Evoco o poder da palavra. Mas nessa ordem, necessariamente nessa ordem. Comunhão, convicção de chamado e autoridade espiritual. Amém? Amém, irmão? Você entendeu isso aqui? Carioca é mole, né? Bateu 21, 20, o carioca tá cheio de frio, fica assim, o amém sai fraquinho. A bola tá com você, irmão. Só depende de você. Só depende de você. Exercer sua autoridade, se levantar em fé e, sabe, batalhar por aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, só depende de você. Amém? Não depende do pastor, não depende dos seus amigos, não depende da sua liderança, só depende de você. Seu pastor, seus amigos, sua liderança podem te ajudar. É que nem o Espírito Santo. Paulo disse assim, olha, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. Então ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele faz o quê? Nos ajuda. Ele não faz o trabalho por nós, ele faz o trabalho conosco. Amém? Então, sempre haverão culpados. Sempre haverão culpados. Mas só um responsável. Podem haver culpados por tudo que está me acontecendo aqui, mas o único responsável, ou por permitir que isso aconteça, ou por intervir no que está acontecendo, sou eu, o responsável sou eu. Então eu me levanto em fé, com coragem e ousadia, convicto da autoridade e poder espiritual que Jesus colocou sobre mim, e faço e ajo conforme Ele espera que eu faça, conforme Ele espera que eu haja. Amém? Amém, igreja?